Por que sofremos? Davi, Paulo, Yonjishu, o testemunho da cura miraculosa, depois de 10 anos de sofrimento. Parte 1, capítulo 5 de 14. A serpente de bronze de Moisés e a cruz de Cristo. Encontramos promessas de cura divina tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Foi ensinado com toda clareza na tipologia de Jesus, por todo o Antigo Testamento, que a redenção que o Senhor traria, haveria de incluir a cura. Números 21:4-9 deixa bem evidente que Jesus, mediante a crucificação, redimiria a humanidade de suas doenças. Então, partiram do Monte Hor, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente no caminho, falaram contra Deus e contra Moisés, dizendo: Por que nos fizeste subir do Egito, para morrermos neste deserto? Aqui não há pão nem água, e nossa alma detesta este miserável pão. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes venenosas, que os picavam, e morreu muita gente de Israel. O povo veio a Moisés, e disse: Pecamos, pois temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente, se põe-na sobre uma haste. Todo aquele que for mordido, e olhar para ela, viverá. Moisés fez uma serpente de bronze, e a pôs sobre uma haste. Então quando alguém era mordido por alguma serpente, se olhava para a serpente de bronze, vivia. Números 21:4-9. O povo de Israel pecou contra Deus com suas queixas. Esse pecado fez com que recebessem a punição merecida, as serpentes ardentes. Muitas pessoas de Israel morreram ao serem picadas pelas serpentes. Talvez aquela região estivesse infestada de tais serpentes. Todavia, os israelitas sempre estiveram em segurança, porque Deus os protegia. Como resultado de seu pecado, no entanto, a proteção divina deixou de cobri-los, pelo que o povo de Israel se viu exposto às serpentes ardentes. Estas representam o diabo. Quando a proteção de Deus abandona os crentes, o diabo sempre ataca, à semelhança de um leão que devora sua presa. Quando o povo de Israel se arrependeu de seu pecado e abandonou seu pecado, voltou a desfrutar da proteção de Deus. O Senhor ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze, e a colocasse numa haste. Todo e qualquer israelita que houvesse sido picado curava-se instantaneamente se olhasse para a serpente de bronze no alto da haste. Eis aqui um lindo quadro da derrota de Satanás. Esta história tem um significado profético. O diabo, que estivera constantemente atormentando o povo com seu poder mortífero, estava afinal condenado à morte. Aquela serpente de bronze era um tipo de Cristo. Quando Nicodemos, um dos dirigentes do povo judeu, veio a Jesus de noite, disse-lhe o Senhor: Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. João 13:14. Jesus explicou o significado da serpente de bronze de Moisés no momento centímetros que ensinava sobre sua morte redentora na cruz, que ele haveria de sofrer. A serpente de Moisés era, por isso, uma espécie de parábola da morte de Jesus Cristo na cruz. O fato de Moisés levantar a serpente de bronze no deserto, na ponta de uma haste, representou a derrota de Satanás, da antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana a todo mundo. Apocalipse 12:9. O próprio Jesus anunciou a derrota do diabo muitas vezes, durante seu ministério. Antes de ser crucificado, disse-lhes Jesus: Eu vi Satanás, como raio, cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:2-18-19. Agora é o tempo do juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. João 12:31. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão centímetros serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre enfermos, e os curarão. Marcos 16:2-17-18. E Colossenses 2:15 também diz: E, tendo despojado os principados e as potestades, os expôs publicamente ao desprezo, se deles triunfou na cruz. Os principados e as potestades a que se referem aos poderes deste mundo tenebroso. As forças espirituais da maldade de Efésios 6:12. Assim como as forças das serpentes ardentes que picavam o povo de Israel foram destruídas quando Moisés ergueu a serpente de bronze na haste, no deserto, da mesma forma as forças do diabo são destruídas pela morte redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, na cruz. Mas que isso tem a ver com a cura de nossas doenças? A serpente de Moisés é uma representação simbólica, um tipo ou sombra da cruz de Jesus. O povo de Israel, picado pelas serpentes, deveria morrer, mas curava-se de todo ao olhar para a serpente de metal levantada numa haste. De maneira semelhante, quando os pecadores que foram picados pela antiga serpente, o diabo, olham para a cruz de Jesus Cristo pela fé, experimentam a cura divina. O povo de Israel picado pelas serpentes recuperou a saúde quando se arrependeu de seus pecados e olhou para a serpente de bronze. Seus pecados lhes foram perdoados ao mesmo tempo, seus corpos, que haviam sofrido a iminência da morte e suas dores, foram miraculosamente curados. Isto também é verdade, igualmente, a respeito de todo pecador que houver sido picado pelas presas da antiga serpente, o diabo,
e que por isso esteja condenado à morte. Quando um pecador, não importa quanto ele tenha sofrido pelos ataques de Satanás, se arrepende de seus pecados e olha para a cruz de Jesus, pela fé, o poder do diabo em sua vida é quebrado. Esse pecador recebe o perdão dos pecados, e é liberto de suas enfermidades. Recupera sua saúde e ganha nova vida, o que o leva a louvar a Deus. O falecido evangelista F.F. Bosworth, que pregava o evangelho da cura, tanto nos Estados Unidos como no Canadá, escreveu centímetros seu livro Jesus, o médico dos médicos o seguinte: se não há cura na morte redentora de Jesus Cristo, porque o povo de Israel foi instruído, quando picado pelas serpentes ardentes, a olhar para a serpente de metal no poste, representativo da cruz de Jesus Cristo. O perdão de pecados e a cura chegaram ao povo de Israel quando este olhou para a serpente de bronze, símbolo da cruz de Cristo. Quanto maior graça e cura podemos encontrar se olharmos para Jesus na cruz, o nosso verdadeiro Salvador. A maldição que recaiu sobre o povo de Israel foi removida quando a serpente de bronze foi erguida. Da mesma forma, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 13:13. Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, receberam um julgamento justo e merecido ao serem expulsos do jardim do Éden. Desde essa época, a humanidade tem vivido sob o poder da morte, uma vida de servidão ao pecado. Todavia, Deus prometeu um escape, um Salvador viria. Ele iria destruir o poder do diabo e livrar a humanidade dos seus grilhões. Gênesis 3:2.14 e 15 disse, pois, o Senhor Deus à serpente: maldita és. Sobre teu ventre andarás, pó comerás todos os dias da tua vida. E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente, Jesus Cristo. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Neste versículo, Deus prediz a queda de Satanás. Ficou profetizado que o diabo, que induzira nossos primeiros pais a pecar se assim transformar a humanidade toda em servos do pecado, sofreria sua destruição definitiva, de uma vez por todas, quando sua cabeça fosse esmagada. Mais tarde, quando Moisés estava liderando o povo, libertando-o da escravidão do Egito e conduzindo-o para o deserto, Israel foi de novo tentado a pecar, pelo diabo. O povo se queixou de Deus e de Moisés. Por causa de seu pecado, o povo sofreu a punição das serpentes ardentes que picavam e traziam a morte. Mas quando o povo clamou pedindo socorro, se confessou seus pecados, Deus ouviu e fez que Moisés se lembrasse da completa derrota de Satanás, a antiga serpente. Deus lhe ordenou que levantasse a serpente de bronze sobre uma haste, de tal maneira que todos os israelitas picados e envenenados, ao olharem para a serpente metálica, pudessem recuperar a saúde. Muitos israelitas olharam para a serpente e se curaram do veneno das serpentes ardentes. Deus permitiu que o povo do Antigo Testamento recebesse a graça do Senhor mediante quadros, ou tipos, ou símbolos. A serpente na haste era um tipo de Cristo. Embora os israelitas houvessem pecado contra Deus e as serpentes os houvessem picado, por causa desse pecado, receberam perdão total. E em consequência receberam cura divina, ao colocar sua confiança no Salvador que um dia viria ao mundo. O povo creu no Salvador, representado por tipos e símbolos. Estamos vivendo no período da graça, senão no tempo dos símbolos e tipos. Temos o Evangelho de Jesus Cristo conosco. As bênçãos que usufruímos não são de comparar com as bênçãos do Antigo Testamento. Jesus, nosso Salvador, nasceu há 2000 anos. Deus se permitiu manifestar-se aos homens mediante Maria. Jesus nasceu e, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus foi crucificado e morreu em nosso lugar. Ele apagou todos os nossos pecados e nos libertou da maldição do diabo. Ele esmagou a cabeça da serpente, o diabo, pela sua morte e sacrifício completo, infinito, na cruz do Calvário. Hoje, todos quantos creem centímetros Cristo desfrutam de libertação do pecado, da doença, da maldição, do diabo e da morte. Nesta dispensação da graça, tudo o que temos que fazer é confiar em Jesus Cristo com humildade de coração. Devemos opor-nos ao diabo centímetros nossa vida e em nome de Jesus Cristo. O diabo está derrotado. O Espírito Santo nos admoesta hoje, dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. Em 1 João 5:18 lemos também, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive pecando, antes o guarda aquele que nasceu de Deus, e o maligno não lhe toca. Portanto, quem confia no Senhor deve firmar-se em sua fé e demonstrar coragem para destruir as obras do diabo. 1 João 3:8. Final do capítulo 5 de 14. Por que sofremos? Davi, Paulo, Yongishu,